A mensagem chegou à Terra às 3h47 da manhã. Enquanto isso, Greenwich passou pela estação retransmissora quântica que orbita Marte, saltou de um transmissor perto de Alpha Centauri e originou-se de um lugar chamado Nexus, o coração político do espaço conhecido, onde 47 espécies se reuniram para decidir o destino das civilizações. A mensagem era simples. A humanidade foi convocada para responder às acusações de violação territorial. A hegemonia Veth alegou que naves humanas haviam atravessado seu espaço sem permissão. Eles alegaram que os colonos humanos haviam roubado um mundo que pertencia aos Veth por um rito antigo. Eles exigiam justiça. O secretário-geral Marcus Webb leu a mensagem 3 vezes antes de convocar uma sessão de emergência do Conselho da Terra Unida. Ao nascer do Sol, todos os principais líderes do planeta sabiam o que estava acontecendo. Ao meio-dia, eles haviam tomado sua decisão. Eles enviariam uma nave a milhares de anos-luz de distância. Na grande câmara do Conselho Galáctico, a embaixadora Shen Weilin sentou-se no assento designado e esperou. O assento era pequeno. Foi colocado na extremidade da câmara, longe das espécies importantes, longe do centro onde o poder real se reunia. Isso foi intencional. A humanidade juntou-se à comunidade galáctica apenas 73 anos atrás. Aos olhos das raças mais velhas, eram crianças, recém-chegados, que mal mereciam ser notados. Shen Weilin serviu como embaixador da Terra durante 11 anos. Ela tinha 62 anos, mechas grisalhas no cabelo preto e linhas ao redor dos olhos resultantes de décadas de diplomacia cuidadosa. Ela havia aprendido a ter paciência nesta câmara. Ela aprendeu a sorrir quando seres poderosos insultavam sua espécie. Ela aprendeu a esperar. Hoje, ela precisaria de toda a paciência que tivesse. O embaixador Veth levantou-se do seu assento no centro da câmara. Seu nome era Conselheiro Trax, e ele era magnífico da mesma forma que os predadores são magníficos. Suas escamas brilhavam em azul e dourado sob as luzes da câmara. Seus olhos, todos os 4, brilhavam com uma inteligência fria. Sua voz foi transportada facilmente pelo vasto espaço, traduzida instantaneamente em 100 idiomas pelos sistemas da Câmara. Honrados colegas, começou Trax. Reunimo-nos hoje para resolver uma grave injustiça. Os humanos, pronunciou ele a palavra com óbvio desgosto, violaram os limites sagrados do espaço Veth. Eles plantaram a sua colônia num mundo que nos pertence. Eles ignoraram nossos avisos. Eles demonstraram desprezo pela lei galáctica. Shen Weilin ouviu sem expressão. As acusações eram mentiras. Ela sabia disso. Trax sabia disso. Metade do conselho provavelmente sabia disso, mas a hegemonia Veth era poderosa. Eles controlavam vastos territórios e comandavam frotas enormes. Quando faziam acusações, outras espécies ouviam. O mundo em questão foi chamado de Nova Cascadia pelos seus habitantes humanos. Era um lindo planeta coberto de florestas e oceanos, rico em minerais raros que toda a civilização espacial precisava. Os humanos o colonizaram há 40 anos, seguindo todos os protocolos, arquivando todos os documentos, fazendo tudo corretamente. O Veth nunca reclamou. Nem uma vez e por décadas, mas agora os Veth queriam aquele mundo e encontraram uma maneira de conquistá-lo. Exigimos, continuou Trax, que os humanos respondam a essas acusações perante todo o Conselho. Exigimos que demonstrem o seu compromisso com a lei galáctica. Deixe-os enviar sua frota. Deixe-os mostrar-nos que levam este assunto a sério e, quando não puderem defender as suas ações ilegais, que a justiça seja feita. A Câmara fervilhava de conversas. As espécies sussurravam entre si em dezenas de idiomas. Shen Weilin viu diversão em muitos rostos. O embaixador Hilary, uma criatura de cristal vivo, na verdade riu como sinos de vento em uma tempestade. A delegação do Benfi, seres enormes cobertos de pelos grossos, abanaram a cabeça no que poderia ter sido pena. Todos sabiam o que os Veth realmente estavam fazendo. Eles estavam usando o Conselho para legitimar o roubo, caso a humanidade enviasse sua frota e perdesse a batalha política que eles perderiam.
Porque o Vetia com mais aliados e mais influência do que o Conselho teria contra a Terra, Nova Cascadia seria destruída e a humanidade aprenderia o seu lugar na Ordem Galáctica. A presidente do Conselho, um antigo ser chamado de Supervisor, voltou seus muitos olhos para Shen Weilin. O representante humano pode responder. Shen Weilin se levantou. Ela não era alta. Ela não era fisicamente impressionante. Ela era apenas uma mulher humana em roupas diplomáticas simples. Sozinho contra o peso de 47 civilizações. Obrigada, supervisor, ela disse. Sua voz era calma e clara. A Terra recebeu a convocação do Conselho. Levamos essas acusações a sério. Enviaremos um representante para responder às acusações e apresentar nossas provas. As escamas de Trax ondularam de satisfação. E quantos navios a Terra enviará? Certamente toda a sua frota, para mostrar o devido respeito por estes procedimentos. Enviaremos um navio, disse Shen Weilin. A Câmara ficou em silêncio por exatamente 2 segundos. Aí começaram as risadas que começaram com a delegação Vetia. Um som sibilante que passava por humor entre sua espécie. Ele se espalhou rapidamente. O Hilary soou. O Benfi gritou. Mesmo as espécies que normalmente permaneciam neutras foram apanhadas no momento. Um navio. Os humanos estavam enviando uma nave. Trax levantou a mão com garras. E o riso morreu lentamente. Um navio, ele repetiu. Sua voz gotejando desprezo. Os humanos enviam uma nave para responder a acusações que podem custar-lhes um mundo. Isto é o que a Terra pensa da lei galáctica. Este é o respeito que demonstram a este conselho. Outras vozes se juntaram. O embaixador do Império Corvin chamou isso de insulto. O palestrante do It Collective chamou isso de arrogância. O prelado dos mundos santificados chamou isso de prova. Que a humanidade não estava preparada para ser membro de uma sociedade civilizada. Shen Weilin resistiu a tudo isso. Ela não discutiu. Ela não explicou. Ela simplesmente esperou até que o barulho diminuísse e então falou novamente. O navio chegará em 3 semanas padrão. Solicitamos que o Conselho permaneça em sessão para receber nosso representante. E ouça nossa resposta a essas acusações. Trax abriu bem os braços. Dirigindo-se a toda a Câmara. Deixe-os vir. Deixe-os trazer seu único navio. E deixe a galáxia ver o que acontece com as espécies que não entendem o seu lugar. Mais risadas. Mais insultos. Shen Weilin sentou-se e cruzou as mãos no colo. Ao seu redor, os grandes e poderosos da galáxia parabenizavam-se pela sua superioridade. Eles já haviam lidado com espécies emergentes antes. Eles sabiam como isso iria acabar. Mas Shen Weilin sabia de algo que eles não sabiam. Ela sabia que nave a Terra estava enviando. As 3 semanas seguintes passaram lentamente nas câmaras do Conselho. Outros negócios foram conduzidos. As disputas foram resolvidas. Acordos comerciais foram assinados. Mas por baixo de tudo corria uma corrente de expectativa. A nave humana estava chegando. As apostas foram feitas nas salas de jogos que cercavam a estação Nexus. Que tipo de embarcação o humano enviaria? Seu maior navio de guerra tinha apenas 2 quilômetros de comprimento, o que era impressionante para uma espécie jovem. Risível em comparação com os Vet-Dreadnougos que se estendiam por dezenas de quilômetros. Talvez enviassem um iate diplomático. Uma última tentativa patética de dignidade. Talvez eles não enviassem nada. Perdendo a coragem no último momento. O veterano aproveitou bem o tempo. Trax reuniu-se em particular com outros embaixadores. Pedindo favores. Fazendo promessas. Construindo a coalizão que votaria contra a Terra. No momento em que a nave humana chegou, o resultado já estaria decidido. Nova Cascadia pertenceria ao Vet. E todas as outras colônias humanas de repente pareceriam vulneráveis. Shen Weilin passou 3 semanas preparando sua documentação. Ela reuniu evidências. Ela organizou testemunho.
Ela construiu um caso que foi comprovado além de qualquer dúvida razoável. Que as quintas acusações foram fabricadas. Ela sabia que isso não importaria. O conselho não baseou-se na verdade. Funcionava com energia. Mas ela se preparou de qualquer maneira. Porque foi isso que os humanos fizeram. No manhã do dia 21, Chen Weilin recebeu uma mensagem de explosão quântica da Terra. O navio foi lançado. Chegaria na hora marcada para que ela lesse a mensagem. Em seguida, excluí-lo. Ela tomou um pequeno café da manhã. Ela vestiu suas vestes diplomáticas formais. E ela caminhou até a Câmara do Conselho para observar o desenrolar da história. A Câmara estava mais cheia que o normal. A notícia se espalhou. Espécies que normalmente ignoravam os procedimentos do Conselho enviaram observadores. As galerias de observação estavam lotadas. Todos queriam ver o que aconteceria quando os humanos chegassem. Com seu único e triste navio, Trax já estava sentado. Escalas brilhando com confiança. Ele chamou a atenção de Chen Weilin e sorriu com um sorriso de predador. Cheio de dentes. Ela sorriu de volta. Não era o sorriso de quem estava com medo. Isso confundiu Trax. Mas apenas por um momento. Os humanos eram criaturas estranhas. Talvez eles simplesmente não entendessem o que estava para acontecer com eles. O superintendente deu início à sessão. Assuntos de rotina foram abordados. O tempo passou. E então, exatamente dentro do cronograma, os sensores detectaram uma emergência de hiperespaço na borda do sistema. Todas as telas da câmara iluminaram-se com a mesma imagem. Uma nave saindo mais rápido que a luz. Viagem. Aparecendo do nada no espaço normal. Por um longo momento. Ninguém entendia o que estavam vendo. O navio era enorme. Não é grande, enorme. 11 quilômetros de Bom a Stern. Isso ofuscava tudo que o Conselho já tinha visto da humanidade. Seu casco era preto. Tão preto que parecia absorver a luz ao seu redor. Sua forma era elegante e terrível. Todas as curvas suaves e ângulos agudos que sugeriam beleza e perigo. Mas foram as leituras que causaram um verdadeiro choque. A assinatura de poder da nave estava fora de todas as escalas. Sua produção de energia correspondia a uma pequena estrela. A composição do casco apresentava materiais que os cientistas do Conselho não conseguiram identificar. E seu método de movimento não era o uso de motores. Era o próprio espaço dobrável. A consequência não se apressou. Moveu-se pelo espaço a uma velocidade que parecia quase preguiçosa. Demorando enquanto se aproximava da estação Nexus. Cada sensor do sistema monitorava seu progresso. Todos os navios nas proximidades ajustaram o curso para ficar longe de seu caminho. E na Câmara do Conselho, 47 espécies observaram em silêncio atordoado enquanto o impossível se tornava real. O primeiro a se recuperar foi o almirante Voz do Império Corvin. Ele era um velho soldado coberto de cicatrizes de uma dúzia de guerras. E ele tinha visto muitas coisas em sua longa vida. Mas ele nunca tinha visto nada assim. Execute os dados do sensor novamente. Ele ordenou suas ajudas. Deve haver um erro. Não houve erro. As leituras sempre voltavam iguais. A consequência foi real. Sua potência era real. Sua tecnologia era real. E estava cada vez mais perto. O conselheiro Trax não se moveu do seu lugar. Suas escamas haviam mudado do habitual azul dourado para uma cor cinza doentia. Isso indicava estresse extremo em sua espécie. Seus assessores sussurraram urgentemente em seu ouvido. Mas ele não parecia ouvi-los. Ele só conseguia olhar para a tela. Observar a nave humana crescer a cada minuto que passa. Ao redor da câmara, o caos cresceu lentamente. Espécies que não se falavam há séculos trocaram olhares preocupados. Antigos inimigos de repente pareciam menos ameaçadores do que o navio que se aproximava. Alianças que duraram milênios começaram a ruir. Enquanto os embaixadores se perguntavam o que mais os humanos estariam escondendo, o feitor tentou manter a ordem.
Colegas, por favor. Devemos manter a calma. Os humanos estão aqui para responder às acusações. Nada mais. Não há razão para acreditar. Sem motivo. A interrupção veio do embaixador Hilary. Sua forma de cristal brilhando com luz agitada. Olhe para aquele navio. Veja suas leituras. Os humanos estão entre nós há 73 anos e nunca nos mostraram isso. O que mais eles esconderam? O que mais eles podem fazer? Deveríamos destruí-lo. Alguém ligou do fundo da câmara. Antes que chegue mais perto. Devíamos combinar as nossas frotas e o quê? A voz de Shen Weilan cortou o barulho. Ela não havia se movido do assento. Não demonstrou nenhuma emoção durante todo o caos. Conselheiro, gostaria de lembrar que a consequência não tomou nenhuma atitude hostil. Está se aproximando pacificamente, conforme solicitado por este conselho. Qualquer ataque ao nosso navio seria um acto de guerra. A Câmara ficou em silêncio novamente. Guerra com a humanidade. Uma hora atrás, isso teria parecido uma piada. Agora parecia algo muito diferente. Além disso, Shen Weilan continuou calmamente. Eu não recomendaria atacar aquele navio. Não acredito que isso iria bem para você. Ninguém teve uma resposta para isso. A consequência entrou em órbita ao redor da estação Nexus exatamente 6 horas após sua chegada ao sistema. Não atracava na estação, não tinha instalações que pudessem acomodar um navio do seu porte. Em vez disso, simplesmente ficou pendurado no espaço, com seu casco preto bloqueando as estrelas. A sua presença esperava que todos pudessem sentir mesmo através das paredes da estação. As frotas de cercas de uma dúzia de espécies posicionaram-se nas proximidades. Eles tentaram parecer ameaçadores, mas suas formações eram irregulares e seus movimentos, incertos. Os navios de guerra que pareciam poderosos naquela manhã agora pareciam brinquedos comparados à embarcação humana. Tripulações que treinaram durante anos se perguntaram se suas armas arranhariam aquele estranho casco preto. A bordo da nave do Comando VET, o conselheiro Trax finalmente emergiu do choque. Ele reuniu seus conselheiros militares numa câmara privada e exigiu respostas. O que podemos fazer? Ele perguntou, quais são as nossas opções? O almirante VET Sênior, um veterano grisalho chamado Korot, balançou a cabeça lentamente. Não sabemos, vereador. Nunca vimos tecnologia como esta. Nossas armas, nossas táticas foram projetadas para inimigos que entendemos. Isso, ele gesticulou impotente para a tela mostrando a consequência. Isso está além de nós. Então reunimos aliados. Formamos uma coalizão. Certamente o poder combinado do Conselho. O poder combinado do Conselho poderia destruir aquela nave. Korot admitiu, mas o custo seria enorme. Perderíamos milhares de embarcações, milhões de vidas, e isso pressupõe que os humanos tenham apenas uma dessas naves. E se eles tiverem mais? E se isso for simplesmente o que eles escolheram nos mostrar? As garras de Trax arranharam a mesa, deixando marcas profundas no metal. Então o que você sugere? Sugiro, conselheiro, que descobramos o que os humanos querem. E sugiro que tenhamos muito cuidado sobre como proceder. Na Câmara do Conselho, uma mensagem surgiu das consequências. Um ônibus estaria partindo. Um representante viria falar ao Conselho. O representante viria sozinho, para que a notícia se espalhasse rapidamente. As espécies que fugiram da Câmara no pânico inicial começaram a retornar. As galerias de observação encheram-se novamente, embora desta vez o clima fosse muito diferente. Não havia risos agora, nem piadas sobre a arrogância humana, apenas medo e curiosidade, e uma necessidade desesperada de compreender o que estava acontecendo. O ônibus que emergiu da consequência era pequeno, mal cabia alguns passageiros. Moveu-se suavemente pelo espaço, escoltado à distância por pilotos nervosos de meia dúzia de espécies que se ofereceram para observar. Atracou na baía diplomática da Estação 100. Incidentes. E então, por um longo momento, nada aconteceu. As câmeras focaram nas portas do compartimento de acoplamento.
A tela principal da Câmara do Conselho exibia a mesma imagem. Todos esperaram. E esperou a dúvida finalmente, as portas se abriram. A mulher que passou por eles não era o que todos esperavam. Ela era pequena, mal alcançando o peito de muitas espécies presentes. Seu cabelo era grisalho, puxado para trás em um estilo simples. Seu rosto estava marcado pela idade e ela mancava levemente, o que sugeria um ferimento antigo. Ela usava um uniforme simples, sem medalhas, sem condecorações, nada que indicasse posição ou poder. Ela parecia, na verdade, a avó de alguém. Uma humana gentil e velha que poderia fazer biscoitos e contar histórias para crianças, mas seus olhos eram diferentes. Eles eram escuros e profundos, e carregavam um peso que deixava até os membros mais velhos do conselho desconfortáveis. Eram olhos que tinham visto coisas, decidido coisas, carregado fardos que poucos poderiam imaginar. "Sou o almirante Yuki Tanaka", anunciou ela. A voz dela era suave, mas transportava-se facilmente pela câmara e a acústica captava cada palavra. "Sou o comandante da Consequência e o representante da Terra nestes procedimentos. Estou aqui para responder às acusações da hegemonia Vete." O superintendente se recuperou primeiro. "Almirante Tanaka, bem-vindo ao Conselho Galáctico. Nós temos perguntas." "Tenho certeza que sim." Os lábios do almirante curvaram-se num pequeno sorriso. "Você quer saber sobre o navio? Você quer saber como o construímos? Você quer saber por que nunca lhe contamos? Você quer saber se temos mais?" Ela andou para frente, mancando apenas a retardando, até que ela ficou no centro da câmara. Todos os olhos estavam voltados para ela. Cada sensor estava gravando. A história estava sendo feita e todos sabiam disso. "Responderei às suas perguntas", disse Tanaka. "Mas primeiro direi algo importante, algo que este conselho precisa de compreender." Ela fez uma pausa, olhando ao redor da câmara. Seu olhar permaneceu em Trax, que pareceu encolher-se na cadeira. Então ela continuou. "A humanidade não veio às estrelas em busca de poder. Viemos em busca de respostas, de conexão. Pela esperança de que em algum lugar lá fora, encontraríamos a sabedoria que nos escapou em nosso próprio mundo. Tivemos uma história violenta. Nós nos machucamos de maneiras terríveis e esperávamos que a galáxia fosse diferente. Aquela espécie que viajou entre as estrelas teria aprendido as coisas. Ainda estávamos lutando para aprender." Sua voz permaneceu suave, mas havia aço por baixo dela. "Ficamos desapontados." A câmara estava totalmente silenciosa. "Encontramos uma galáxia organizada pelo poder. Os fortes dominaram os fracos. As espécies com tecnologia avançada tiraram o que queriam das espécies sem tecnologia. Os impérios antigos competiam por território e recursos, e as civilizações mais jovens lhe serviram ou sofreram. Foi tudo que tentamos superar na Terra, tudo o que esperávamos deixar para trás." A almirante Tanaka balançou a cabeça lentamente. "Poderíamos ter aderido ao sistema. Poderíamos ter jogado de acordo com suas regras. Talvez tivéssemos subido na hierarquia, ganho poder, nos tornado apenas mais um império tirando daqueles abaixo de nós. Mas não foi isso que escolhemos ser." Ela apontou para a tela, onde a Consequência ainda pairava em órbita, vasta e escura. "Então nos preparamos, em silêncio, com cuidado. Desenvolvemos nossa tecnologia em segredo. Construímos navios que poderiam nos proteger. Criamos armas que poderiam destruir qualquer ameaça e nunca as usamos. Nenhuma vez em 31 anos, 31 anos." O número ondulou pela câmara. Os humanos possuíam essa tecnologia há 31 anos. Eles poderiam ter dominado a galáxia. Eles poderiam ter se vingado de cada insulto, de cada desrespeito, de cada momento de desrespeito. E eles simplesmente não tinham. Por quê? A pergunta veio do superintendente. Sua voz é apenas um sussurro. "Por que o poder? Não é o ponto." Tanaka respondeu. "Por que tornar-se aquilo que temíamos significaria perder tudo o que nos fazia valer a pena salvar? Por que ainda esperávamos que a galáxia pudesse ser melhor do que é?
Essa espécie pode aprender a cooperar em vez de dominar. Que um dia possamos encontrar a sabedoria que procuramos. Ela se virou para encarar Trax diretamente. O embaixador Veth havia recuperado um pouco de sua compostura, mas suas escamas ainda mostravam cores acentuadas. Não viemos aqui para ameaçar ninguém, disse Tanaka. Viemos porque fomos convocados. Porque foi feita uma falsa acusação contra o nosso povo. Porque um mundo que pertence aos colonos humanos que vivem lá há 40 anos. Criei famílias lá. Construíram comunidades ali ameaçadas por mentiras e manipulação política. Ela enfiou a mão no uniforme e retirou um pequeno chip de dados. Isto contém evidências. Registros de sensores de New Cascadia. A análise durou 3 dias. 3 dias de tensão que pairaram sobre as estatísticas do Nexus iam como uma nuvem de tempestade. 3 dias de conversas sussurradas em cantos escuros. De reuniões de emergência entre espécies que nunca haviam cooperado antes. De tentativas desesperadas de entender o que a humanidade havia se tornado. As evidências foram examinadas por especialistas de 12 espécies diferentes. Escolhidos especificamente por sua neutralidade. Eles trabalhavam em câmaras fechadas, isoladas de influências externas. Comparando os dados humanos com todas as fontes disponíveis. E quando surgiram, a conclusão foi unânime. A hegemonia Veth mentiu. As acusações contra a humanidade foram fabricadas do começo ao fim. O relatório detalhou tudo. Mostrou como os agentes Veth alteraram os registros de navegação. Para fazer parecer que navios humanos haviam entrado em seu território. Mostrou registros de comunicação onde os funcionários da Veth discutiram abertamente a conspiração. Confiantes de que ninguém poderia interceptar seus canais privados. Mostrou depoimentos de cidadãos de Veth que testemunharam o planejamento. Que arriscaram suas vidas para revelar a verdade. A evidência foi esmagadora. O veredicto foi claro. Os Veth tentaram roubar um mundo humano através do engano. Mas o conselheiro Trax não estava pronto para se render. O conselho reuniu-se novamente em sua grande câmara. Cada assento ocupado, cada galeria lotada. A tensão era espessa o suficiente para sentir o gosto. Espécies que estavam confiantes no resultado agora permaneciam em silêncio nervoso. O jogo havia mudado e ninguém tinha certeza do que aconteceria a seguir. O superintendente leu o laudo pericial em voz alta. Seus muitos olhos examinando a câmara enquanto ela falava. Quando ela terminou, ela se virou para Trax. Conselheiro, a evidência é clara. As suas acusações contra a humanidade foram provadas falsas. Você violou os princípios mais sagrados do Conselho. Você tentou usar este corpo como ferramenta para roubo e agressão. Como você responde? Trax levantou-se lentamente. Suas escamas retornaram à cor azul dourada normal. Mas havia algo perigoso na maneira como ele se comportava. Algo que sugeria um predador encurralado procurando alguma saída. Eu rejeito este veredicto. Ele disse, sua voz era firme, quase calma. A evidência foi manipulada pelos humanos. Eles tiveram 31 anos para preparar seus enganos. Eles têm tecnologia que não podemos entender. Como podemos confiar em qualquer coisa que eles apresentam? Um murmúrio percorreu a câmara. Algumas espécies concordaram com as palavras de Trax. Outros balançaram a cabeça em desgosto. O supervisor ergueu a mão pedindo silêncio. A análise foi conduzida por especialistas independentes. Especialistas que poderiam ter sido comprados. Especialistas que poderiam ter sido ameaçados. Especialistas que olharam para aquele navio monstro pendurado do lado de fora e decidiram que não queriam a humanidade. Como inimigo, a voz de Trax aumentou. Este conselho foi enganado. Os humanos jogaram um jogo de engano durante 7 décadas. E agora eles venceram. Mas a hegemonia Veth não aceitará isto. Não renunciaremos à nossa legítima reivindicação de um mundo que nos pertence. O almirante Tanaka deu um passo à frente. Ela estava parada em silêncio na extremidade da câmara, observando os procedimentos com sua habitual expressão calma. Agora ela falou, e sua voz suave se espalhou facilmente pelo espaço.
Conselheiro Trax, a evidência é clara. Seu próprio povo testemunhou contra você. Suas próprias comunicações provam sua culpa. A galáxia sabe a verdade. O que você espera conseguir negando isso? Trax se virou para encará-la. Apesar de seu tamanho maior, apesar do corpo de predador, havia medo em seus olhos. Mas também houve desafio. Espero fazer justiça, disse ele. A verdadeira justiça. Não do tipo decidido por comitês especialistas, mas do tipo que sempre governou a galáxia. Do tipo que vem da força. Ele levantou a mão. E uma tela holográfica ganhou vida no centro da câmara. Mostrava o espaço ao redor da estação Nexus e a frota VET. Centenas de navios de guerra que se reuniam há dias, formando formações de ataque. A hegemonia VET possui 173 navios capitais neste sistema. Trax anunciou, nós ligamos em todas as embarcações dentro do alcance. Nossos aliados também contribuíram com suas forças. No total, mais de 300 navios de guerra estão prontos para fazer valer a nossa legítima reivindicação. A câmara explodiu em caos. Espécies gritaram alarmadas. Os embaixadores correram para as saídas. As forças de segurança correram para proteger as suas delegações. Nas galerias de observação, os civis gritaram e tentaram fugir. Apenas o almirante Tanaka permaneceu calmo. Ela observou a tela, estudando as posições da frota com interesse profissional. Então ela olhou para Trax, e algo em sua expressão fez o embaixador VET hesitar. 300 navios, ela disse calmamente. Impressionante. Você reuniu uma grande força. O suficiente para destruir aquela sua nave, Trax cuspiu. O suficiente para mostrar à galáxia que os truques e enganos da humanidade não podem resistir ao poder real. Você nos mostrou sua tecnologia, almirante. Você pensou que isso iria nos assustar e nos submeter, mas os VET não se submetem. Nós lutamos. Tanaka assentiu lentamente. Eu vejo. E o que exatamente você pretende fazer com esta frota, conselheiro? Faremos a estação como refém. Manteremos o conselho até que a humanidade entregue a nova Cascadia. E se sua nave tentar interferir, Trax mostrou os dentes no que poderia ser um sorriso. Nós vamos destruí-lo. Mostraremos à galáxia que os humanos podem sangrar como qualquer outra pessoa. O almirante ficou em silêncio por um longo momento. Quando ela falou novamente, sua voz estava triste. Eu esperava que não chegasse a esse ponto. Ela tocou um pequeno dispositivo em seu pulso, apenas um gesto, facilmente perdido no caos. E fora da estação, a consequência ganhou vida. Ninguém jamais tinha visto um navio se mover e deixar as consequências se moverem. Num momento estava estacionário, suspenso em órbita como uma lua escura. No momento seguinte, estava em todos os lugares ao mesmo tempo. Sua forma se confundia à medida que se deslocava pelo espaço de maneiras que desafiavam a física. A frota VET, que se aproximava da estação, de repente se viu cercada, não atacada, não danificada, apenas cercada. A consequência foi, de alguma forma, em vários lugares ao mesmo tempo. Seu volume impossível aparece e desaparece como um fantasma, bloqueando todas as abordagens da estação. Os navios de guerra VET tentaram se reposicionar, mas para onde quer que se voltassem, a nave humana já estava lá. Suas armas não conseguiam rastrear um alvo que parecesse existir em vários locais simultaneamente. Seus escudos brilhavam inutilmente contra uma ameaça que estava em toda parte e em lugar nenhum. Na Câmara do Conselho, todas as exibições mostravam a mesma visão impossível. 300 navios de guerra, o orgulho da hegemonia VET e seus aliados, reduzidos a um desamparo confuso em questão de segundos. Trax olhou para a tela, suas escamas ficando cinza mais uma vez. Seu grande plano, sua demonstração de força, sua prova de que os VET não podiam ser intimidados, tudo isso desmoronando diante de seus olhos. Como? Ele sussurrou. Como isso é possível? A almirante Tanaka caminhou lentamente em direção a ele, mancando mais pronunciada do que o normal. Ela parecia cansada, triste, mas também absolutamente determinada. Não queríamos isso, vereador.
Nós nunca quisemos isso. Durante 31 anos, esperávamos nunca ter que mostrar à galáxia o que podíamos fazer. Esperávamos que a ameaça da nossa existência fosse suficiente para nos proteger. Esperávamos que um dia as espécies aprendessem a resolver as suas diferenças sem violência. Ela parou bem na frente de Trax, olhando para o alienígena imponente com seus olhos escuros e cansados. Mas você não nos deixaria ter esperança. Você nos acusou falsamente. Você tentou roubar de nós. E agora você ameaçou matar pessoas inocentes, membros do Conselho, diplomatas, civis porque não pode aceitar que as suas mentiras sejam expostas. Nós somos VET. Trax rosnou, mas faltava convicção em sua voz. Nós não nos rendemos. Nós não recuamos. Nossa honra exige sua honra. A voz de Tanaka ficou mais afiada. Você fala de honra depois de mentir para toda a galáxia? Depois de fabricar evidências? Depois de tentar roubar um mundo de pessoas inocentes? Ela balançou a cabeça. Não há honra no que você fez, conselheiro. Existe apenas ganância e crueldade e um desejo desesperado de provar que o poder dá certo. Ele se afastou dele, dirigindo-se à Câmara. A maioria dos embaixadores parou de tentar fugir. Eles estavam assistindo, paralisados, enquanto o drama se desenrolava. A humanidade poderia destruir a frota VET agora mesmo, disse Tanaka. Nós temos o poder. Nós temos a tecnologia. Cada nave lá fora poderia ser transformada em átomos em segundos. E não há nada que eles possam fazer para impedir isso. Ela fez uma pausa, deixando as palavras penetrarem. Mas não faremos isso, porque não somos como os VET. Não usamos nossa força para dominar. Não matamos porque podemos. Construímos a consequência para nos proteger, não para conquistar os outros. E não nos tornaremos os monstros que algumas espécies acreditam que somos. Uma nova tela ganhou vida na Câmara. Mostrou ao sistema natal VET seus mundos centrais, suas estações orbitais, suas plataformas defensivas. Tudo mapeado com detalhes perfeitos. Esta é uma demonstração, disse Tanaka. Queremos que você entenda o que poderíamos fazer. Não o que faremos, o que poderíamos fazer. Soluções de segmentação apareceram no display. As linhas que conectam a consequência ainda estão aqui. Ainda durante milhares de anos-luz aguardavam todas as instalações militares no sistema doméstico VET. Os cálculos foram precisos. A destruição seria total. E isso aconteceria antes que os VET pudessem perceber que estavam sob ataque. Poderíamos acabar com a hegemonia VET hoje. Tanaka disse calmamente. Poderíamos destruir as suas forças armadas, ocupar os seus mundos, reduzir uma civilização orgulhosa a cinzas. E ninguém nesta Câmara poderia nos impedir, mas o silêncio foi absoluto. Mas não o faremos. Porque não é isso que somos. Porque no momento em que usamos o nosso poder de destruição, perdemos tudo o que nos fazia valer a pena salvar. Porque viemos para o... Os dias que se seguiram foram diferentes de tudo que o Conselho Galáctico já havia experimentado. A frota VET recuou. O conselheiro Trax foi chamado de volta ao seu mundo natal em desgraça. Enfrentando acusações de conspiração e abuso de poder por parte de seu próprio governo. A crise imediata acabou. Mas as questões permaneceram. Eles vieram de todos os lugares. Cada espécie, cada delegação, cada observador queria compreender. Como a humanidade desenvolveu tal tecnologia? O que mais eles poderiam fazer? Houve mais navios como a consequência? Quais eram suas intenções? Agora? A almirante Tanaka dirigiu-se formalmente ao conselho, respondendo o que pôde. Ela explicou que a consequência era única, a única embarcação desse tipo. Ela explicou que sua tecnologia foi desenvolvida através de décadas de pesquisas secretas. Com base em princípios que os cientistas humanos descobriram. Logo após o primeiro contato com a galáxia, ela explicou que a Terra não tinha planos de conquista, nem desejo de império. Nenhuma intenção de usar suas capacidades para dominar ninguém. Algumas espécies acreditaram nela. Outros não.
O Império Corvin solicitou imediatamente uma reunião privada. Eles queriam discutir acordos de defesa mútua. Uma forma educada de pedir proteção humana contra seus inimigos. Os Hillary propuseram um acordo de partilha de tecnologia que lhes teria dado acesso para os segredos da consequência. Os Bentay sugeriram uma aliança que tornaria a humanidade o parceiro principal numa coligação que abrange um quarto da galáxia. O embaixador Shen conduziu estas reuniões com uma diplomacia cuidadosa. Ela ouviu educadamente todas as propostas. Ela expressou agradecimento por todas as ofertas e recusou todas elas. Tal como o almirante Tanaka instruiu, não procuramos aliados no sentido tradicional. Shen explicou à delegação de Corvin que não queremos ser protetores de ninguém. Não queremos tomar partido em seus conflitos. O que queremos é algo muito mais simples. Paz. Tratamento justo para colônias humanas. O fim do sistema onde os fortes tiram dos fracos simplesmente porque podem. O almirante Corvin, o mesmo veterano cheio de cicatrizes que primeiro analisou as consequências, balançou a cabeça, frustrado. Mas você tem o poder de remodelar a galáxia. Você poderia acabar com guerras que duraram séculos. Você poderia forçar a paz a todos. A paz estabelecida não é a verdadeira paz, respondeu Shen. É apenas dominação com um nome diferente. Poderíamos conquistar a galáxia, sim. Mas o que isso nos tornaria? Apenas mais um império, governando através do medo. Não é isso que queremos que seja. Então o que você quer? Shen sorriu tristemente. Queremos que a galáxia seja melhor. Queremos que as espécies escolham a cooperação porque é certo, não porque tenham medo de nós. Queremos ser vizinhos, não senhores. O almirante olhou para ela por um longo momento, claramente lutando para compreender. Na sua experiência, o poder era para ser usado, a força era para dominar, a ideia de ter capacidade absoluta e optar por não exercê-la. Era estranho para ele, talvez mais estranho do que qualquer outra coisa que a humanidade tivesse mostrado. Enquanto as reuniões diplomáticas continuavam, o almirante Tanaka permaneceu na estação. Passava grande parte do tempo percorrendo os corredores, visitando as áreas públicas, comendo nos restaurantes comuns onde se reuniam dezenas de espécies. As pessoas olhavam para ela onde quer que ela fosse. Alguns se encolheram de medo. Outros assistiram com curiosidade aberta. Alguns até se aproximaram dela, criando coragem para falar com o humano que comandava um poder tão terrível. Um desses encontros ocorreu no 5º dia após o confronto. Tanaka estava sentado sozinho em um deck de observação, observando os navios indo e vindo da estação. Quando um jovem Vete se aproximou dela, ele era pequeno para sua espécie, suas escamas eram de um azul claro que sugeria juventude e inexperiência. Seus olhos dispararam nervosamente, mas ele não foi embora. "Posso me juntar a você?" Ele perguntou em um inglês cuidadoso e formal. Tanaka apontou para o assento à sua frente. "Por favor." O jovem Vete sentou-se, o rabo enrolado firmemente em volta das pernas, no que Tanaka reconheceu como um sinal de ansiedade. Por um longo momento, nenhum deles falou. "Meu nome é Ketus", disse finalmente o Vete. "Eu sou. Fui assessor do vereador Trax. Eu vejo. Eu queria." Ele parou, lutando para encontrar as palavras. "Eu queria entender. Por que você não nos destruiu?" Tanaka o estudou. Ele era jovem, provavelmente o equivalente a um humano de 20 e poucos anos. Seus olhos continham confusão e algo mais que poderia ser vergonha. "Você queria que destruíssemos você?" "Não, não, claro que não. Mas não entendo por que você não fez isso." Sua voz tornou-se queixosa. "Você tinha todo o direito, nós mentimos. Tentamos roubar de você. Ameaçamos pessoas inocentes. Se nossas posições fossem invertidas, a hegemonia teria acontecido." Ele parou, incapaz de terminar. "Teria o quê?" "Teria feito de você um exemplo. Teria queimado seus mundos e espalhado seu povo. Teria mostrado à galáxia o que acontece com as espécies que desafiam os Vete." Tanaka assentiu lentamente.
E você acha que é isso que deveríamos ter feito? Fez de você um exemplo? É o que qualquer um faria. É assim que as coisas sempre funcionaram. Talvez Tanaka tenha olhado para as estrelas. Sua expressão pensativa. Mas talvez isso seja parte do problema. Talvez a razão pela qual a galáxia seja a forma como ela é violenta. Legal. O que os fortes sempre tiram dos fracos é porque todo mundo pensa que é assim que as coisas têm que ser. Porque ninguém nunca tentou algo diferente. As escamas de Cat estremeluziam de incerteza. Algo diferente. Misericórdia, Tanaka disse simplesmente. Perdão. A ideia de que você pode ser poderoso e escolher não machucar as pessoas. Essa força não precisa significar dominação. O jovem Vet ficou quieto por um longo tempo. Quando ele falou novamente, sua voz era pouco mais que um sussurro. Eu não sabia. Sobre a conspiração. Sobre o que o conselheiro Trax estava fazendo. Eu acreditava que tínhamos uma reivindicação legítima sobre Nova Cascadia. Eu acreditava que os humanos realmente tinham violado nosso território. Sua voz falhou. Eu acreditava que éramos nós que estávamos sendo injustiçados. Eu sei, você sabe. Tanaka assentiu. Vimos todas as comunicações, lembre-se. Sabíamos quem estava envolvido na conspiração. E quem foi mantido no escuro. Você ouviu mentiras de pessoas em quem confiava. Isso não é culpa sua. Os olhos de Cat se arregalaram. Mas eu os ajudei. Eu preparei documentos. Eu apoiei seus argumentos. Estive nesta Câmara e ouvi o conselho durante Ock e sua espécie. E eu ri junto com todos os outros. E agora, o jovem Vet olhou para suas mãos. Agora não sei em que acreditar. Tudo o que me ensinaram sobre a galáxia. Sobre poder. Sobre como a civilização sobrevive. Tudo parece errado. Você poderia ter nos destruído. Você poderia ter levado tudo. E em vez disso você simplesmente fez um gesto impotente. Vamos embora. Fizemos mais do que deixar você ir, Tanaka disse. Nós lhe demos uma escolha. Nós mostramos a você outra maneira de existir. Quer você aproveite essa oportunidade ou não, isso depende do pessoal Vet, não de nós. Katniss olhou para ela. E havia algo novo em seus olhos. Não exatamente esperança, mas algo próximo disso. Algo que pode se tornar esperança se tiver tempo suficiente. Você realmente acredita que a galáxia pode mudar? Tanaka ficou quieto por um momento, considerando a questão cuidadosamente. Não sei, ela admitiu. Eu vivi muito tempo. Já vi muitas coisas terríveis. Eu sei o quanto é difícil mudar. Como é fácil voltar aos velhos padrões. Ela se virou para encará-lo completamente. Mas também sei que a mudança tem que começar em algum lugar. Alguém tem que ser o primeiro. Alguém tem que mostrar que outro caminho é possível. Mesmo que todos pensem que é tolice. E é isso que a humanidade está fazendo. Sendo o primeiro. Tentando ser. Tanaka sorriu. E por um momento ela parecia menos com uma comandante e mais com a avó de alguém gentil e calorosa. Esperançoso apesar de tudo. Podemos falhar. A galáxia pode não mudar em nada. Mas pelo menos teremos tentado. Pelo menos teremos mostrado que era possível ter poder e não abusar dele. E talvez um dia outras espécies vejam o que fizemos e pensem em tentar algo semelhante. Katniss ficou pensando nisso por um longo tempo. Finalmente, ele se levantou e fez uma pequena reverência, um gesto de respeito incomum. Entre Vet e outras espécies. Obrigado, almirante, por falar comigo. E por que ele hesitou? Por não destruir meu povo quando você poderia. Tanaka também se levantou, devolvendo a reverência. Obrigado por ter a coragem de fazer perguntas. Isso é mais difícil do que a maioria das pessoas imagina. O jovem Vet saiu, caminhando lentamente de volta para a multidão da estação. Tanaka observou-o partir, perguntando-se o que ele faria com a conversa. Imaginando o que qualquer um deles faria naquela noite.
Tanaka encontrou-se com o embaixador Shen em seus aposentos privados. Eles compartilharam uma refeição simples de comida humana. Trouxe da consequência e conversou sobre tudo o que havia acontecido. As audiências formais começam amanhã. Shen disse. O Conselho decidirá oficialmente sobre as acusações VET e estabelecerá precedentes sobre como o território humano será tratado daqui para frente. Como você acha que vai ser? Shen considerou a questão. Melhor do que seria há uma semana. Muito melhor. Tivemos garantias privadas de pelo menos 20 espécies de que apoiariam a nossa posição. Alguns deles estão genuinamente impressionados com a forma como lidamos com a situação. Outros estão apenas com medo das consequências e querem ficar do nosso lado bom. Medo não é confiança. Não. Shen concordou. Mas é um começo. E existem algumas espécies, o Corvin, o Hillary. Até mesmo alguns Benti que parecem genuinamente interessados no que estamos tentando fazer. Eles nunca viram ninguém com poder absoluto optar por não usá-lo. Está fazendo-os pensar. Tanaka assentiu lentamente. Isso é alguma coisa, pelo menos. É mais do que alguma coisa. Shen se inclinou para a frente. E o que aconteceu aqui será lembrado por séculos. Os humanos que tinham a nave mais poderosa da galáxia escolheram a misericórdia em vez da conquista. A espécie que poderia ter governado a todos, e em vez disso, não pediu nada. Mais justiça. Essa história vai se espalhar. Isso vai mudar a forma como as pessoas pensam sobre o poder. A audiência formal durou 6 dias. Foi, segundo todos os relatos, o processo mais importante na história do Conselho Galáctico. Espécies que nunca concordaram em nada encontraram-se unidas no desejo de compreender. O que aconteceu? Velhos inimigos deixaram de lado seus conflitos para se concentrarem na questão maior. O que a Rev da Humanidade-Lação significa para o futuro da galáxia? As evidências contra a hegemonia VET foram apresentadas novamente, desta vez com todos os detalhes. Testemunha após testemunha testemunhou a conspiração. Os documentos foram examinados. Os registros de comunicação foram analisados. No terceiro dia, mesmo as espécies que simpatizaram com os VET foram forçadas a admitir a verdade. As acusações contra a humanidade foram completamente fabricadas. Mas mais importante do que o veredicto foi a discussão que se seguiu. O almirante Tanaka foi chamado para discursar ao conselho uma última vez. Ela caminhou lentamente até o centro da Câmara. Sua claudicação ficou mais pronunciada após dias de reuniões e negociações. Mas sua voz era forte e seus olhos eram membros claros e honrados do Conselho Galáctico. Ela começou, pediram-me para explicar a posição da humanidade, para esclarecer o que queremos, para descrever que papel pretendemos desempenhar nos assuntos galácticos daqui para frente. Ela fez uma pausa, olhando ao redor da Câmara para os representantes reunidos de 47 civilizações. Alguns a observavam com medo, outros com respeito. Alguns com algo que poderia ter sido esperança. A resposta é simples. Queremos ir para casa. Um murmúrio percorreu a Câmara. Isso não era o que alguém esperava. Não viemos as estrelas para conquistar. Tanaka continuou. Não construímos a consequência para intimidar ou dominar. Não revelamos as nossas capacidades porque queríamos ter poder sobre os outros. Fizemos tudo isso porque era necessário. Porque a galáxia não nos deu escolha. Ela caminhou lentamente pela Câmara, encontrando olhares enquanto caminhava, 73 anos atrás. A humanidade fez o primeiro contato com civilizações extraterrestres. Deveria ter sido o maior momento da nossa história. Há séculos sonhamos em encontrar vida entre as estrelas. Tínhamos imaginado todas as maravilhas que poderíamos descobrir, toda a sabedoria que poderíamos aprender. Sua voz ficou triste. O que encontramos foi decepção. Encontramos uma galáxia organizada pelo poder e pelo medo. Encontramos impérios antigos que viam as espécies mais jovens como recursos a serem explorados. Encontramos civilizações que mediam o seu valor pelo número de outras que tinham conquistado. Ela parou na frente da delegação de Corvin. O velho almirante que analisou as consequências encontrou o olhar dela com firmeza.
Aprendemos rapidamente que nesta galáxia a fraqueza é um convite ao abuso. As espécies pequenas são intimidadas pelas maiores. Civilizações pacíficas são conquistadas por civilizações guerreiras. Os fortes fazem o que querem e os fracos sofrem o que devem. Ela seguiu em frente. Passando pelos Hilari, pelos Benti, pelas dezenas de outras espécies que moldaram a política galáctica durante milênios. Então fizemos os preparativos. Desenvolvemos a nossa tecnologia em segredo porque sabíamos que se os poderes estabelecidos descobrissem o que podíamos fazer, tentariam destruir-nos antes que nos tornássemos uma ameaça. Construímos a consequência porque precisávamos de algo que pudesse nos proteger de qualquer inimigo. E esperamos. Esperávamos nunca ter que revelar o que havíamos criado. Ela parou em frente ao espaço onde a delegação VET uma vez se sentou. Estava vazio agora que Trax foi chamado de volta e nenhum substituto foi enviado. O VET forçou nossa mão. As suas mentiras, os seus esquemas, as suas ameaças contra pessoas inocentes não nos deixaram outra escolha senão mostrar o que podíamos fazer. Ela se virou para encarar a Câmara, e agora a galáxia sabe. Agora todos entendem que a humanidade não é fraca, que não podemos ser conquistados, que não seremos intimidados, explorados ou pressionados. A Câmara estava totalmente silenciosa. E agora? Tanaka perguntou, o que a humanidade quer, agora que nosso segredo foi revelado? Ela voltou para o centro da Câmara, para o local onde estava quando chegou. Queremos a paz verdadeira, não um impasse armado que faz uma pausa pela paz nesta galáxia. Queremos justiça, o direito de viver, crescer e desenvolver-se sem sermos ameaçados por potências maiores. Queremos ser deixados sozinhos para construir a nossa civilização, para criar os nossos filhos, para explorar o universo à nossa maneira. Sua voz endureceu ligeiramente, e queremos outra coisa, algo que pode parecer estranho para muitos de vocês. Ela olhou ao redor da Câmara uma última vez. Queremos que a galáxia seja melhor, mais murmúrios, mais confusão. Não era assim que as civilizações poderosas deveriam falar. Temos a tecnologia para destruir qualquer ameaça. Temos o poder de conquistar mundos, de esmagar inimigos, de impor a nossa vontade a todos. Mas optamos por não fazê-lo. Escolhemos a misericórdia em vez da destruição. Escolhemos a cooperação em vez da dominação. Optamos por acreditar que a galáxia pode mudar, mesmo que tudo o que vimos sugira o contrário. Ela ergueu a cabeça, os olhos brilhando com algo que poderia ser lágrimas. Não somos ingênuos. Sabemos que algumas espécies verão a nossa contenção como fraqueza. Sabemos que alguns nos testarão, tentarão encontrar os limites da nossa paciência. E sabemos que algum dia teremos que usar o poder que construímos. Mas esperamos desesperadamente que nunca chegue a esse ponto. A voz dela caiu para quase um sussurro, mas se espalhou por todos os cantos da Câmara, porque no momento em que usamos nossa força para conquistar, nos tornamos aquilo que odiamos. Tornamo-nos apenas mais um império, governando através do medo, e todas as nossas esperanças de algo melhor morrerão. Ela ficou em silêncio. Por um longo momento. Ninguém falou. Então, lentamente, a feitora levantou-se do seu lugar. Seus muitos olhos estudaram Tanaka com uma expressão impossível de ler. Almirante Tanaka, ela disse, em todos os meus séculos neste conselho, nunca ouvi um representante falar como você falou hoje. Você tem um poder além de tudo que já vimos. Você poderia exigir qualquer coisa e nós teríamos que dar. Mas você pede paz, justiça, a chance de ser deixado em paz. Ela fez uma pausa. E você pede algo ainda mais estranho. Você nos pede para sermos melhores, para mudar a maneira como sempre fizemos as coisas. Para imaginar uma galáxia onde força não significa automaticamente domínio, o supervisor olhou ao redor da Câmara para todos os rostos que observavam. Não sei se podemos dar-lhe o que você pede. A galáxia é o que a nossa espécie tem lutado, competido e dominado umas às outras. Durante mais tempo do que a existência da humanidade, a mudança do tipo que você descreve levaria séculos. Milênios, talvez, ela voltou-se para Tanaka. Mas vou te contar isso. O que você fez aqui, o que você nos mostrou não será esquecido.
Você tinha todos os motivos para destruir os Veti. Você tinha todos os motivos para fazer deles um exemplo. Para mostrar à galáxia o preço de ameaçar a humanidade. Em vez disso, você escolheu a misericórdia. Você escolheu dar a eles uma chance de mudar a voz dela e ficou pensativa. Talvez seja aí que tudo começa. Talvez a mudança comece com um único ato de misericórdia. Uma única escolha para fazer algo diferente. Uma única espécie disposta a mostrar que outro caminho é possível. Ela olhou para os assentos vazios dos Veti. Veremos o que os Veti farão com a chance que você lhes deu. Veremos se eles aprendem alguma coisa com essa experiência. Mas independentemente do que eles façam, o que você fez é importante. Prova que o ciclo de violência e dominação não é inevitável. Isso prova que mesmo os mais poderosos podem optar pela moderação. Ela sentou-se novamente. Este conselho decide a favor da humanidade em todos os aspectos. As acusações feitas pela hegemonia Veti são oficialmente declaradas falsas e maliciosas. A soberania humana sobre Nova Cascadia e todos os outros territórios coloniais é confirmada e protegida. Qualquer espécie que ameace os mundos humanos enfrentará a oposição unida deste conselho. Uma votação foi convocada. Não foi unânime, poucas espécies se abstiveram e uma ou duas votaram contra, mas a esmagadora maioria apoiou a resolução. Pela primeira vez na história galáctica, uma espécie mais jovem não só sobreviveu a um confronto com poderes estabelecidos, mas emergiu com a sua reputação melhorada 2 dias depois. A consequência preparada para sair do sistema de Nexo. O almirante Tanaka esteve no deck de observação da estação do Conselho pela última vez. Observando sua nave ficar imóvel contra o ponto da estrela, o embaixador Shen juntou-se a ela. A missão diplomática foi um sucesso. Recebemos pedidos de relações formais de 23 espécies. Vários manifestaram interesse no tipo de cooperação a longo prazo de que temos falado. Isso é bom. Tanaka não tirou os olhos do navio. Isso é melhor do que eu esperava. O jovem Vetiketis perguntou se algum dia poderia visitar a Terra. Ele quer nos entender melhor para ver de onde viemos. O que você disse a ele? Eu disse a ele que sim. Eu disse a ele que ele seria bem-vindo. Shen fez uma pausa. Isso estava certo? Tanaka finalmente se virou para olhar para ela. Um pequeno sorriso cruzou seu rosto mentiroso. Isso estava exatamente certo. É assim que a mudança acontece. Uma pessoa de cada vez. Uma conversa de cada vez. Uma confiança ativa se baseando em outra até que algo novo surja a partir dela. Ela olhou para trás, para a consequência. Não viemos às estrelas para sermos conquistadores. Viemos em busca de algo melhor. Talvez não tenhamos encontrado. Talvez a galáxia seja exatamente tão decepcionante quanto parecia à primeira vista. Mas isso não significa que temos que desistir. Ela respirou fundo. Podemos ser aquilo que procurávamos. Podemos ser o exemplo de algo melhor. E talvez apenas talvez se continuarmos fazendo isso por tempo suficiente. Se continuarmos a escolher a misericórdia, a cooperação e a esperança, a galáxia começará a seguir-nos. E se isso não acontecer, Tanaka encolheu os ombros. Então pelo menos tentamos. Pelo menos mostramos que era possível. Pelo menos não nos tornamos os monstros que temíamos. Ela começou a caminhar em direção à doca. Seu mancar mal a atrasava. Shen caiu.